Ishkaera novamente, sejam bem-vindas, bem-vindos hoje para a atividade que nós chamamos de Arapuã, a luz da cura, Ierê Arapuã, roda da luz da cura, onde vocês vão passar por essa atividade para situações físicas, emocionais, energéticas e espirituais, né? Bom, mas eu sempre venho trazendo uma palavrinha inicial, uma conversa com vocês. E hoje eu vou conversar com vocês sobre a questão de como que a gente pode pedir e obter proteção. Sei que hoje é um dia de cura, mas esse ponto ficou muito claro em minha mente para passar para vocês nessa noite. Então, eu vejo que isto é, de certa maneira, uma sugestão espiritual para que seja passado alguma orientação, informação, esclarecimento ou entendimento, ou mesmo uma conversa simples entre nós sobre essa questão de como que a gente consegue obter proteção. Então, a gente pode observar, basicamente, 3 atitudes que são internas e também externas que favorecem essa obtenção de proteção. 3. Então, ao invés de ter aquela gigantesco número, se nós observarmos esses 3 passos, nós estaremos já em profunda sintonia para receber proteção. Então, vamos lá ao primeiro. Primeiro passo, consciência. Não tem jeito, tudo começa por nós. Não é por algo que vem até nós e faz alguma coisa e nos protege, nos acoberta. Não, começa pelo nosso ser. Então, primeiro ponto, consciência. Mas como que é isso? O que é esse ter consciência para obter proteção? Então, a consciência, ela envolve alguns aspectos que são mais abstratos e outros mais concretos. O dos mais abstratos, nós podemos dizer que a gente precisa, para manifestar essa clareza da consciência, sentir o nosso próprio ser. Então, nos localizar. E aí vem a coisa também do concreto, né? O concreto ajuda esse abstrato a ser mais interpretado, entendido. Então, eu preciso me localizar. Espera aí. Eu me encontro aqui, sentado, nesse momento, conversando com vocês, e eu sou um ser vivente, tal como vocês, eu sou um universo, vocês são outro, a gente entrecruza as nossas experiências nessa vida e vive em uma grande comunidade no planeta Terra. Para eu existir, eu necessito de forças que são além de minha compreensão e forças que são compreendíveis pelo meu ser. Como, por exemplo, eu preciso de alimento todos os dias para poder manter vivo. Eu preciso cuidar do meu corpo, eu preciso cuidar da minha cabeça, eu preciso cuidar das minhas atitudes, eu preciso me perceber como um ser nesta vida. Se eu não me perceber como um ser nessa vida, não tem como eu ter lucidez de tomar uma atitude, de realizar um passo. Isso tudo envolve consciência. Então, consciência, ela é tanto a questão concreta que a gente precisa, de forma psicológica, ser trabalhada, quanto também o que é mais profundo no nosso ser. O nosso ser mais interno, mais profundo, aquilo que eu sou. Né? Por isso que existia antigamente uma pronúncia que era eu sou. Então, o que eu sou? Esse eu sou, ele é importante se manifestar, mas não tem como alguma coisa se manifestar sem um caminho. E o caminho é exatamente o discernimento dessa consciência. Então, eu sou o quê? Eu sou bagunça, eu sou desequilíbrio, eu sou coisa ruim,
eu sou atraso de vida, eu sou falta de saúde, falta de dinheiro, falta de caminho, falta de amor, falta de paz. Então eu preciso me localizar. O que eu realmente sou? Esse eu sou, ele só expressa de dentro para fora quando fora existe um caminho. Então, precisa ser em sintonia. Se eu quero paz, eu preciso gerar meios para esta paz. Eu não posso pensar todo dia em coisa ruim. Eu não posso ficar todo o tempo só vendo coisa ruim. Porque senão eu não tenho paz. E não é ter. E não é só ter. Eu não sou paz. Então, essa questão da onde eu focar a minha atenção favorecerá ou não essa minha consciência se manifestar. Esse é o primeiro ponto de proteção. Aonde você foca a sua atenção? Em quê? Em qual situação? Em qual sentimento? Em qual pensamento você foca a sua atenção? Então, mediante aquilo que você foca, aquilo se transforma em sua realidade. E esta realidade será compatível não só aqui no físico, mas também no meio sutil. Ou seja, se a sua realidade é péssima, as vibrações às quais você estará em sintonia também serão péssimas. Porque existe uma vibração, uma questão de sintonia, uma questão frequencial aí que acontece. Então, esse é um ponto importante. Isso nos leva a entender o que a tradição milenar chama de ser guardiã e guardião de si mesmo. Então, para eu manifestar a consciência, eu preciso ser guardião do meu ser. Você precisa ser guardiã do seu ser. Guardião do seu ser. Se você não entende ou não para pensar um pouco, refletir um pouco sobre o que é essa palavra guardião em seu aspecto amplo, você não tem como construir um sistema de proteção para a sua vida. E aí, você não terá proteção. Você não tem proteção. Então, o que eu realmente quero para mim? O que eu realmente quero para o meu caminho? O que eu quero está relacionado, profundamente relacionado, ou talvez podemos dizer até assim, a origem disto é o que eu sou em sintonia. O que eu sou em sintonia fará, construirá a minha realidade. Se a minha realidade é de culpa, tudo aquilo que eu vivenciar será através desta realidade, culpa. É assim que se formam os mundos espirituais. Tem mundos da inconsciência e tem mundos da consciência. Tem seres espirituais com muita lucidez que atuam para agirem nesse mundo da inconsciência. Esse mundo da inconsciência muitas vezes se chama de reinos trevosos, pesados, negativos, mas nada mais é do que a própria condição de todos nós, favorecendo a existência desses campos, desses níveis, dessas vibrações. Então, para ter proteção, precisamos agir com a nossa consciência. Segundo, ponto bastante importante. Veja que esse primeiro, ele já envolve um rastro gigantesco. Segundo, se eu sou uma parte também dos elementos que eu já trago comigo, seja de vidas regressas, seja familiar, seja de
acúmulo de educações, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas, ou mesmo biológica, genética, isso não é o todo, isso é uma parte. Então, para eu ter a proteção, eu preciso entender que essas partes, elas vivem, é como a mão. Nós temos vários dedos, cada dedo, um membro, mão, cada dedo é uma dessas partes, mas todos esses dedos estão reunidos naquilo que nós chamamos de mão. Então, existem várias partes em nós, mas elas têm um ponto de reunião. Eu necessito buscar esse ponto de reunião, mas eu preciso entender cada uma dessas partes. Então, eu preciso entender que eu tenho um universo físico de organismo. Eu preciso entender que eu tenho um universo emocional. Eu preciso entender que eu tenho um universo espiritual. Mas só entender? Não, eu preciso... Porque vivenciar, a gente vivencia. Você tendo lucidez, consciência ou não, você está vivenciando esses universos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu preciso aprender mais sobre eles, aprofundar neles. Eu preciso aprofundar como o meu organismo funciona, por exemplo. Todos nós, sem um ensino bem orientado, ou teve ou não teve, você aprendeu a andar. Você aprendeu a andar. Você foi, engatinhou e aprendeu a andar. Isso é um estímulo genético, é uma informação biológica, é isso, é aquilo, aquilo outro, mas também é um ato educativo. A gente está educamos o nosso corpo para ficar em pé. Educamos o nosso corpo para caminhar reto, à frente, por exemplo. A gente não caminha de lado. A gente pode até caminhar de lado, mas o que nós nos acostumamos a fazer é caminhar sempre em frente. Às vezes a gente dá marcha ré, vai para trás, mas né, em vários aspectos, né? Em vários aspectos. Mas nem sempre, né? A maioria das vezes a gente caminha para frente. Então, a gente educou isso. Então, a gente entende, a gente aprendeu a realizar isso. Outra questão, universo emocional. Nós precisamos entender os aspectos, as várias nuances, como se fosse assim um painel de degradê de cores, que é as nossas emoções. Você não pode dizer que você é só bem, porque dentro das suas emoções tem coisa má. Tem resíduos aí pesados. Só que tem aquela coisa primeira da consciência, que é onde você foca. Onde você focar, né? Você vai trabalhar mais com aquela energia, com aquela potência emocional, com aquela situação, e vai gerar uma experiência emocional na sua vida. E tem um aspecto espiritual, que a gente precisa também aprofundar. Quais são as ligações espirituais que você é ligado? Quais? Qual é a sua família espiritual, você sabe? Qual é a sua família espiritual? Quais são as forças espirituais que lhe sustentam espiritualmente? Quais são essas ligações? Isso é importante. Não é só assim, existe o espiritual está me cuidando. O quanto mais eu produzir intimidade com as forças espirituais, obviamente, claramente, mais proteção eu tenho. Eu sou, porque existe uma relação mais próxima. E essa relação mais próxima favorece com que o espiritual possa atuar de forma mais rápida, mais intensa, mais preenchida em cada passo que eu vou realizar. E, aliás, eu posso, com essa intimidade, ter melhor aprendizado, maior aprendizado. Porque a situação do espiritual é tal como, né, associando, ou melhor, dando um exemplo, ainda rasteiro, mas é um exemplo, como a própria internet.
né? Antes você ia em um ambiente acadêmico, escolar, né? Hoje ainda vai, mas né, era o que tinha para você aprender, ou você precisava ficar com alguma pessoa para aprender algo. Hoje, né, ainda além disto, tem um equipamento que à distância você pode aprender várias coisas, ou desaprender também, né? Ou confundir mais a cabeça. Mas vamos focar no aprendizado. Então, o plano espiritual tem esse caminho. Só que existe aqui o quê? Você aqui físico e o espiritual acontecendo. Não é que está lá em cima, pode estar do seu lado, dentro de você. Ué. Mas precisa existir essa ponte. Essa ponte é essa intimidade, essa aproximação. Intimidade lúcida. Precisa se compreender o que é intimidade. Intimidade não é invadir o espaço. Você não consegue invadir o espaço do espiritual. Às vezes tentam. E se complicam por causa disto. Porque querem dominar uma potência que não é dominável. Esse é um ponto importante. É como a natureza. Querem se dominar a natureza, mas aí acaba sofrendo consequências. E é assim. Porque o movimento não é do físico para o espiritual, é do espiritual para o físico. Então, essa intimidade é um segundo ponto importantíssimo para existir a proteção espiritual. E o terceiro ponto, o mais próximo a nós, é aprender a pedir e direcionar as coisas. Não é só pedir, é pedir e direcionar. A gente precisa ter o senso de responsabilidade e respeito para com a força espiritual. E direcionar também. O que é direcionar? É você saber o porquê você está pedindo. Porque as pessoas às vezes pedem assim, olha, eu estou infeliz, eu quero ser feliz. Tá, quer ser feliz? Hã? O que é ser feliz? Você precisa direcionar. Eu quero ser feliz nessa situação que está acontecendo desse jeito, dessa forma, neste ângulo, que eu estou sentindo isso, aquilo outro. Veja, é uma oração, é uma reza. Então, eu preciso pedir, mas eu também preciso ter clareza. Por quê? Nós só teremos boas respostas se nós realizarmos boas perguntas. Então, se nós direcionarmos claramente o nosso pedido, é aquilo. Porque a gente não consegue resolver tudo. E não é assim. A nossa vida não é assim. A gente vai resolvendo. A gente vai resolvendo. A gente vai resolvendo. Falar que você quer ser feliz, todo mundo, mas o universo de cada um é diferente. O que você está vivenciando para você ser feliz significa o quê? Para uma determinada pessoa, ser feliz hoje é ter um pouco de comida para comer. Outra, que está lá num lugar onde não tem hospital e está sentindo dor, é ter alguém ou alguma forma dela chegar num hospital. Outro é ter o abraço de um pai, de uma mãe. Então, esta felicidade, ela precisa ser muito bem, né? Assim, clara. Ou seja, nós precisamos colocar o nosso objetivo de forma muito clara. Esses 3 pontos são extremamente favoráveis para a gente ter proteção. Rishkayará, Porã Eté.